Bom dia, aluninhos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem nesse dia maravilhoso, não é? Muito bem, a professora hoje está aqui para explicar as atividades que vocês receberam para fazer no decorrer desta semana. Lembrando que vocês vão ter prazo para realizar estas atividades até na próxima terça-feira. A professora apenas vai encaminhar novas atividades na sexta-feira, então eu já encaminho para a semana que segue, beleza? Olha só, a prof iniciou essa semana passando para vocês um texto, tá? Para que vocês lessem, para que vocês interpretassem. Esse texto, ele se chama A Lenda das Águas. E a prof hoje vai ler ele com vocês. Vou comentar um pouquinho sobre o texto, tá? E aí depois a prof também vai ler as atividades que foram passadas e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Então, inicialmente, a prof gostaria de falar com vocês sobre, olha só, o título do texto, A Lenda das Águas. O que é uma lenda? Vocês sabem me dizer? Olha só, há alguns que sabem, mas para os que não sabem, a prof vai falar o que é uma lenda, tá bom? Então, assim, a lenda, ela é um estilo textual, um tipo textual que explica acontecimentos que são misteriosos, imaginários e por que a gente não dizer que sobrenaturais? Legal! Eles misturam a história com a fantasia. Quando eu estudava, eles diziam que as histórias que eram contadas pelos antepassados e que eram passadas de geração em geração, que acabavam se tornando depois uma verdade, isso era lenda. Isso fazia parte da história e fazia parte da cultura do povo, tá? Histórias que os velhos contam e que passa de geração em geração. A isso eles chamavam de lenda, tá? Mas o gênero textual lenda, ele possui também algumas características que são específicas deste gênero textual, tá? Então, assim, a lenda, ela usa a fantasia e a ficção misturadas à realidade. Essa é uma das características, tá? Eles usam a ficção e a realidade em uma mistura com a realidade. Ela é contada ao longo dos tempos e faz parte das tradições dos famosos causos. As pessoas contavam causos e esses causos a gente diz que são as lendas, tá? Elas usam fatos reais e fatos imaginários para envolver o leitor e o ouvinte. Ele tenta envolver a pessoa que está lendo a história e a pessoa que está ouvindo, para que a pessoa possa se interessar mais por este gênero textual, tá? Ela faz parte da cultura do povo. Todo povo tem uma cultura. E quando se trata de lenda de forma específica, ele vai estar retratando, vai estar falando da história de um povo antepassado. Nós temos várias lendas que a gente conhece, o Curupira, a lenda do Saci Pererê, entre outras tantas que são bem famosas, a lenda da Yara, né, que também fala sobre as águas, que é muito interessante, mas a prof resolveu trabalhar com vocês a lenda das águas porque eu achei uma lenda muito criativa, tá? As lendas, elas explicam também fatos que são inexplicáveis pela lógica e pela ciência, porque vocês sabem que quando a gente fala de criação de universo, há muitas controvérsias. Os cientistas contam lá a história de uma grande explosão e da teoria do Big Bang, né? Já a igreja, ela conta que Deus criou o mundo em apenas 7 dias
sendo que ele foi fazendo a criação diariamente. No 6º dia ele criou o homem e no 7º dia ele descansou. Mas a prof agora vai ler então a lenda para vocês, que é a lenda das águas, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, beleza? Texto: Lenda das Águas. Dizem que quando a terra nasceu, os céus choraram de alegria. Desse choro surgiram os rios, os mares, os oceanos, os lagos. As águas corriam tranquilas para todos os lados, irrigando o solo e ajudando várias espécies de plantas a nascerem. Até que os homens começaram a jogar tudo o que viam e que não queriam nas águas, pois eles pensavam que as águas levariam o lixo para longe e o local ficaria limpo outra vez. Não demorou para que os rios e mares ficassem cheios de sujeira, o que deixou o rei das águas muito irritado. Ele resolveu então pedir ajuda ao rei Sol, para que todas as águas pudessem fazer uma viagem para o céu, abandonando a terra. Só assim os homens aprenderiam a lição. Então, o sol apareceu forte por dias seguidos e as águas começaram a subir aos céus em forma de vapor, formando muitas nuvens, até que os rios e lagos ficaram vazios. Os homens acordaram e não escutaram o som das águas. Tentaram tomar banho, mas não havia água. As plantas começaram a murchar, os animais a morrer. Alguns homens ficaram doentes de tanta sede. Foi aí que começaram a perceber que no fundo dos rios secos havia um monte de lixo. Olharam para o que haviam feito e se desesperaram. O que fariam sem água? Cientistas se reuniram para discutir e pesquisar algo que substituísse a água. Mas descobriram que nada poderia ser feito. Reuniram a população e deram a triste notícia de que sem a água eles não sobreviveriam por muito tempo. O desespero tomou conta de todos, que começaram a discutir, culpando uns aos outros. Enquanto os homens brigavam, uma criança caminhou no meio deles e se dirigiu à beira do rio, à beira do leito do rio seco. Ali, ele se ajoelhou e começou a conversar com a natureza. Eu sei que nós não respeitamos você, mas nos perdoe, nos dê mais uma chance para que possamos ser diferentes, dizia o menino. Quando o rei das águas ouviu aquilo, sua raiva acabou. Ordenou que todas as águas voltassem a molhar o planeta, mas devagar, para não haver um dilúvio. Gotas de chuva começaram a cair dos céus e encher os rios, mares, lagos e oceanos. Os homens pararam de brigar e entenderam que as lágrimas da criança lavaram a culpa deles. E a partir daquele dia, passaram a respeitar as águas e todos os seres vivos da terra. Desde então, as águas começaram a ir em forma de vapor e a voltar em forma de chuva, levando o planeta em respeito à pureza daquela criança. O texto é de autoria
de Robson dos Santos. E vocês viram que texto maravilhoso? O que é que ele conta ali no comecinho do texto, lá no primeiro parágrafo? Olha só. Quando a terra nasceu, as nuvens, os céus começaram a chorar de tanta alegria. Alegria porque nasceu um novo ser, nasceu o nosso planeta Terra. E de tanto chorar, a nossa terra ficou habitada pela água. E aí começaram a surgir os seres vivos. Olha só que história interessante, nós aprendemos completamente diferente. Os céus começaram a chorar, ora. E aí o que foi que aconteceu? Os homens, que hoje, se nós olharmos para a nossa realidade, somos nós, começaram a jogar o lixo nos rios, pensando que os rios simplesmente levariam embora esse lixo e que esse lixo não voltaria mais. Mas nós sabemos que isso não acontece. Quando nós poluímos os rios, os mares, nós estamos prejudicando o nosso meio ambiente. Nós estamos fazendo o que os homens da lenda fizeram. Será que nós queremos destruir o nosso planeta? Será que nós queremos acabar com as águas que existem no nosso planeta? Eu acredito que não, né, crianças? Por isso eu e por isso vocês, nós não jogamos água no rio, nós não jogamos água nas ruas para que elas escoem quando chova, para que esse lixo todo escoe até as águas. Nós queremos um planeta limpo, nós queremos um planeta puro, não é? E olha só o que aconteceu nessa pequena história. O rei das águas, ele ficou muito irritado com os seres humanos. Ele ficou muito bravo com os homens. E ele decidiu conversar com o rei Sol e acabar com a água da terra. E aí o que é que os homens fizeram? Ao invés deles se unirem, ao invés deles praticarem a limpeza, tirarem todo o lixo que existia ali, eles começaram a brigar uns com os outros, enquanto que os cientistas procuravam uma solução, mas eles não encontravam. E eles acabaram dizendo: não há solução, o mundo não pode viver sem águas. E um pequeno menino que estava aí, vendo toda aquela discussão, ele pensou: mas eu vou conversar com o rei das águas. Eu vou pedir perdão a ele pelo que os homens estão fazendo, por nós termos poluído o meio ambiente. E essa criança, com toda a sua humildade, foi conversar de joelhos, ao lado do leito do rio, com o rei das águas, e pediu para o rei das águas que ele, por favor, fizesse com que as águas tornassem a cair, que as pessoas pudessem ser salvas, que elas tivessem água novamente. O rei das águas, ele se comoveu com a atitude da criança. Ele foi o único que lembrou de pedir para o rei das águas para que ele desse novamente para eles a água. Ele pediu perdão pelo que os homens fizeram. Não era ele que fazia, certamente. Ele com certeza jogava o lixo na lixeira, não jogava o lixo lá no rio, no lago, pensando que a água levaria o lixo embora. Então, assim, é uma história muito bacana para a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo lá fora. O que é que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Nós também estamos sendo como o homem desta lenda foi? Será que nós também não observamos aonde nós jogamos o lixo? Será que nós estamos praticando a coleta seletiva, separando o lixo nas nossas casas? Ou será que nós estamos misturando tudo e levando lá na rua para que os carregadores levem esse lixo e que eles tenham mais trabalho? De que forma eu e você estamos agindo?
Um textinho bacana para que a gente possa refletir, não é, galerinha? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, questionem a professora. Vocês têm o meu WhatsApp, podem me chamar no privado, podem questionar que a professora vai dar as respostas para vocês dos questionamentos que vocês tiverem. Mas agora que a gente leu já a lenda, a professora vai passar então para as atividades que a professora sugeriu para que vocês fizessem, tá? Logo abaixo do texto, a professora deixou um quadro, tá? E neste quadro vocês vão fazer a ilustração dessa história, desta lenda que foi contada pelo autor Robson Santos. Linda a lenda que ele escreveu. A professora, quando leu, se emocionou. E eu tenho certeza que vocês também gostaram da história que a professora passou para vocês. Então, naquele quadrinho logo abaixo, vocês vão fazer lá o desenho do que é que o texto está falando, tá? Depois nós temos lá uma pequena interpretação de textos que a professora deu para vocês, tá? Para que vocês falem um pouquinho sobre o texto, para que vocês reflitam sobre o texto, tá? A primeira questão que diz lá é: que gênero textual é este? Que gênero textual é este? A prof iniciou a fala dela hoje com vocês falando sobre esse gênero textual. Os causos, as histórias antigas que os velhos contam, tá? Bem em cima tá lá, texto, no título já tem a respostinha. Aí a questão 2, quem é o autor do texto? Todos os textos, eles possuem uma autoria, e eu quero saber quem foi que escreveu este texto. É uma perguntinha muito fácil e que eu tenho certeza que vocês vão saber responder. A número 3 pede quantos parágrafos tem o texto. Lembra que nós estamos estudando língua portuguesa, que precisa ter respostas completas, tá? Respostas de alunos de 5º ano, e que vocês já entendem, já sabem o que é um parágrafo. Cada parágrafo ele inicia com um novo pensamento, tá? E a prof quer saber quantos parágrafos que esse texto tem. Língua portuguesa, os números escritos sempre por extenso, certo? No primeiro parágrafo, o autor retrata, ele fala como surgiram as águas, os rios e os mares. O que é que ele diz lá? Como foi que surgiu tudo isso? Lembra que alguém chorou? Não sei quem foi, mas se eu retornar lá à história, eu vou descobrir no primeiro parágrafo de que forma que o autor diz que surgiram as águas, os rios e os mares. E eu quero que vocês expliquem isso lá na questão 4. A questão número 5, ela pede lá: segundo a lenda, o que o homem fez com os rios e os mares e por que ele agia assim? O que o homem da lenda fez com os rios e os mares? Por que é que ele jogava alguma coisa lá no rio e no mar? Por que é que ele agia assim? O que é que ele pensava que as águas iriam fazer? Pensem e respondam, a prof falou sobre isso, tá? Leia a frase. Ele resolveu então pedir ajuda ao rei Sol. A palavra em negrito se refere a quem? A palavra em negrito nesta situação é a palavra ele. Ele resolveu então pedir ajuda ao rei Sol. Ele quem? Quem é esse ele que está escrito aqui nessa expressão? Vocês sabem quem foi que foi pedir ajuda para o rei Sol, porque eles estavam danificando o que ele ofertou para o ser humano, não é? A número 7, ela já está integrando, olha só, já vem integrando com a disciplina de ciências. Leia atentamente o seguinte trecho do texto. Ele resolveu pedir ajuda ao rei Sol para que todas as águas pudessem fazer uma viagem para o céu. Qual o estado físico da água que ele menciona? Tá? Olha só, quando o rei das águas foi pedir ajuda para o rei Sol, ele falou:
pediu ao Rei Sol que as águas fizessem que processo? O que acontece quando a água vai sair lá da roupa, quando vai secar a roupa? Como é que a roupa vai secar? Qual é o processo que acontece? Quando eu estou fervendo uma água lá na chaleira, se deixar muito tempo, a geladeira esvazia. Por que acontece? Qual é o nome desse processo? Será que que a água está solidificando? Será que ela está ficando sólida? Será que a água subiria em estado líquido? Ou será que a água subiria em estado gasoso? Tá? A prof explicou isso num videozinho ontem já para vocês, tá? A número 8. O aquecimento global é um fenômeno que vem se agravando ao longo dos anos. Quais as causas e consequências desse acontecimento? Nós sabemos que o homem vem poluindo o meio ambiente, as empresas lançam os gases, tá? Os carros que estão circulando diariamente, a utilização da luz elétrica, né? As máquinas, os utensílios domésticos que nós temos em casa, tudo isso faz com que a própria questão do lançamento de dejetos, de detritos na natureza, a colocação de inseticidas nas lavouras, tudo isso ocasiona um aquecimento global, o aquecimento do planeta Terra. Quais são as causas e as consequências deste aquecimento? O que é que o ser humano está fazendo com o planeta Terra, aquecendo ele desta forma? A número 9, na opinião de vocês, segundo a opinião de vocês, podemos sobreviver sem água? Eu e você, podemos sobreviver sem água? Quais seriam as consequências da falta de água para nós? E a professora aproveita e pede para vocês acessarem lá o YouTube e procurem a carta dos anos 70 que o homem deixou, como seria o mundo nos anos 70, tá? Daqui a 70 anos. Vocês vão se impressionar com o que vocês vão ver lá, com o que vocês vão assistir. Depois a prof manda o linkzinho para vocês também. A questão 10, ela fala como o homem da lenda reagiu à falta de água. Lá na lenda, o que o homem fez depois de acabar com a água do planeta? O que eles fizeram? Qual foi a atitude dos homens? Será que eles começaram a se abraçar e chorar e se lamentar? Será que eles se abraçaram e disseram, ai, por que será que está faltando a água? Ou será que eles começaram a resmungar e a xingar e se agredir? O que é que eles fizeram? A prof quer saber, tá? A questão 11, ela vai questionar vocês lá. Segundo a lenda, o que salvou os homens da fúria do Rei das Águas? Quem foi conversar com o Rei das Águas? Quem é que salvou toda a humanidade, lembrando de fazer uma coisa que ninguém havia feito? Quem foi o salvador da pátria neste caso? E agora eu pergunto para vocês, na questão 12, qual o significado da atitude que a criança teve para vocês? O que vocês acharam da atitude do menino? Será que ela foi positiva? Será que ela foi negativa? A prof quer saber. Número 13 diz lá, segundo a sua opinião, será que dá tempo de eu e você, de nós, seres humanos, vivendo na atualidade, será que nós temos tempo ainda de salvar o planeta? Quais são as atitudes que eu e você devemos ter para que isso aconteça? O que nós devemos fazer para salvar o planeta Terra? Na questão 14, vocês viram lá que o menino, ele conversou, tá? Com o Rei das Águas. E a professora sugere na atividade 14 que vocês escrevam ou uma carta para os homens contando do que eles estão fazendo de prejudicial
para o planeta Terra e alertando os homens sobre os prejuízos que eles estão causando, ou então que vocês criem uma oração pedindo para o Papai do Céu, tá? Para que ele proteja o nosso planeta da ganância humana, que ele faça as pessoas perceberem, terem noção dessa agressividade que nós estamos tendo contra o nosso meio ambiente, contra a natureza, contra os mananciais, que eles não estão preservando as nascentes. Então a professora sugere para vocês agora, ou que vocês escrevam uma carta alertando aos homens, ou então que vocês escrevam uma oração para o Papai do Céu, pedindo proteção ao nosso planeta. E esse texto, a professora quer que vocês enviem no WhatsApp particular, no privado da professora, não no grupo, tá? Se alguém não tiver como encaminhar ele escrito para a professora, pode fazer a leitura, então manda só um audiozinho que a professora já vai ouvir o que foi que vocês escreveram, mas a prof quer um texto escrito, e aí vocês tirem uma fotinho e mandem para a professora da produção de vocês, belezinha? Tá? E a professora quer que vocês criem um teatro de fantoches, tá? Usem o material que vocês estiverem em casa, mas que fale sobre a preservação do meio ambiente, que fale sobre as águas, tá? Ontem a professora postou no grupinho da prof do YouTube, tá? No canalzinho, desculpa, da prof do YouTube, fazendo um teatrinho sobre as águas, tá? E vocês façam algo similar àquele que a professora colocou, que já vai estar de bom tamanho, tá bom? Muito bem. Dando sequência, então, a prof também deu depois uma atividade para vocês para gramaticar um pouquinho, que nós não podemos esquecer de fazer isso também, tá? Então, as atividades de gramática que a professora sugeriu para vocês, todas elas são relacionadas também ao texto A Lenda das Águas, tá? E elas vão falar dos sinônimos e dos antônimos, então é muito fácil para vocês fazer. Lembrando que sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Por um exemplo, a palavra raiva. Se eu falar raiva, ou se eu falar fúria, ou se eu falar ira, ela tem o mesmo significado. E antônimo é o contrário. Então, se a professora falar os céus choraram de alegria, e eu vou querer transformar a palavra alegria, transformar a frase colocando o antônimo de alegria, eu vou colocar que os céus choraram de tristeza. Então, o contrário, eu vou dizer que é antônimo. E as palavras que têm o mesmo significado, eu vou dizer que são sinônimas. Aí a professora propôs lá 4 atividades bem facinhas para que vocês resolvessem, tá? Que vocês não vão ter dificuldades para fazer, e a prof também não precisa fazer a leitura agora com vocês, para que depois vocês possam fazer, porque vocês vão conseguir realizar essas atividades de forma bem fácil, porque vocês são crianças inteligentes e são muito capazes, tá? Aí, em matemática, a professora propôs também algumas atividades sobre o que nós já vínhamos estudando, que são os números naturais, tá? Aí, ao longo dos dias, nós trabalhamos números naturais, nós trabalhamos os arredondamentos, as aproximações, nós trabalhamos com os números decimais, e é sobre isso que a professora deu hoje as atividades para vocês, tá? Então, assim, ó, lá nas atividades de vocês, a professora colocou que os algarismos dentro de um numeral, eles têm valores. Um valor que eu vou dizer que é valor relativo, e outro valor que eu vou dizer que é o valor
absoluto. A professora vai continuar num próximo vídeo, que esse aí já tá acabando agora, não tenho mais espaço para falar. Então já já eu gravo um novo vídeo falando para você sobre valor relativo e sobre valor absoluto. Beijão para vocês!